vamos estar vendo dois recursos interessantes, né? Dois recursos simples. O primeiro vai ser o recurso dos scripts e o segundo vai ser o recurso dos hyperlinks, ok? Então, eu gostaria que, para isso, vocês abrissem aqui a pasta da aula de hoje. E aqui na pasta de recursos de apoio, eu gostaria que vocês baixassem esses 4 arquivos aqui e salvem eles numa pastinha de vocês aí, que a gente vai trabalhar com eles agora, tá? Então, salvem esses 3 arquivos aqui. Lembrando que eu sempre deixo para vocês, aqui na pasta tutoriais, né, alguns vídeos bem didáticos sobre o que a gente vai ver no conteúdo da nossa aula, né? E depois eu estarei explicando no detalhe, especificamente, alguns deles para vocês terem mais clareza sobre isso, tá? Então, baixem esses arquivos aqui para a gente começar a trabalhar agora. Tudo bem? Então, aqui já no InDesign, vamos criar um documento novo, né? Pode ser de uma página só, pode ser qualquer formato, não tem problema, né? Tá todo mundo aí? Conseguiram baixar os arquivos? Beleza. Bem, nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando com scripts. O que são scripts? Os scripts nada mais é do que um conjunto de ações. Não sei se vocês lembram do Illustrator e o Photoshop, que tem aquele painel de ações, né? Onde a gente pode gravar um passo a passo de alguns recursos e comandos, né? Para agilizar o processo do próprio programa, né? No caso do InDesign, esse conjunto de ações, né, ele chama de scripts, né? E basicamente não é outra coisa que uma linguagem de programação que armazena esse conjunto de ações e ele automaticamente executa elas sequencialmente para efetuar uma operação determinada que levaria, se a gente faria manualmente, passo a passo, levaria muito mais tempo, né? Então, basicamente, uma das vantagens do script é que você agiliza o seu processo com determinadas ações, né, que você poderia fazer manualmente dentro do próprio InDesign e ele ajuda nesse sentido. E outra vantagem dos scripts que muitas vezes ele traz consigo recursos que o próprio InDesign não oferece, né? Então, para visualizar os scripts, vamos abrir aqui em Windows o painel dentro do comando Utilities. Vamos entrar aqui na opção Scripts, ok? Então, Windows, Utilities, Scripts. Ele vai abrir esse painel aqui, né? Vou colocar aqui no meio para todo mundo visualizar melhor, ok? Tudo bem aqui, hein? Então, observem que a gente tem basicamente duas pastas dentro desse painel. A pasta de Application, que contém os scripts que já vêm, né, por padrão dentro do InDesign, né? Se vocês abrem essa pastinha aqui, vai ter outra pastinha chamada Samples. E dentro dela tem mais duas pastas, uma chamada JavaScript e outra
Visual Basic Script, okay? VB Script. Basicamente, essas duas pastas têm os mesmos scripts, né, já predeterminados. Se você abre ela, vocês vão ver que tem os mesmos, tanto na de Java quanto na de Visual Basic. Né? Para quem já é familiarizado com linguagem de programação, vocês já sabem que o Java e o Visual Basic são duas linguagens de programação, né, com as quais foram implementados esses scripts que estão contidos dentro do InDesign. Os dois vão ser executados sem problema, né? O Visual Basic é específico para quem trabalha com Windows, e no caso do Java é comum tanto para Mac quanto para Windows. Então, se você está trabalhando com Mac, vocês vão ver que vai aparecer também a pastinha de Java, e em vez do Visual Basic vai aparecer uma pastinha de Apple Script, né? Mas são os mesmos scripts para as duas plataformas, ok? Então, quando você abre aqui as pastinhas com os scripts, observe que já o próprio nome de cada um deles, né, diz mais ou menos, né, o que faz cada um deles. Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso aqui, vamos executar alguns deles para vocês entenderem, né, o procedimento, e depois eu vou ensinar a vocês como utilizar nossos próprios scripts, né, que você pode procurar na internet, e salvar eles dentro do InDesign. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um objeto, né, dentro da minha página, ok? Eu tenho esse retângulo aqui, e eu quero, por exemplo, aplicar um efeito nos cantos, né? Observem aqui que tem esse Corner Effects, né? Eu poderia, com clique direito, executar o script ou simplesmente dar um clique duplo, né? Então, observem que aqui o InDesign abre mais uma caixa de diálogo, oferecendo algumas opções de configuração para executar esse script. Então, ele pergunta que tipo de acabamento para esses cantos eu quero, né, arredondado, invertido, arredondado, se eu quero um relevo, se eu quero para dentro, se eu quero um acabamento mais né, fancy, que é aquele que é meio com degrau, né? E a partir daquele que você escolhe, né, você tem aqui a intensidade desse acabamento, né? E aqui, se você quer aplicar, né, a todos os pontos do seu objeto. No caso, eu tenho só um objeto com 4 pontos, que é um retângulo, mas vocês poderiam ter aí um desenho feito com caneta, né? E escolher quais são os pontos que você vai querer aplicar esse acabamento. Feito isso, é só clicar em OK, o InDesign faz o processamento e observe que já tenho aqui, né, o acabamento feito nos cantos, até com um detalhe aqui no, né? Então, basicamente, os scripts é um conjunto de ações que foram feitas passo a passo e estão salvas todas dentro de um pequeno arquivo de código, né? Que vira esse script aqui. Por exemplo, tem outros aqui a acrescentar marcas de corte, né? Dá um clique duplo nele. Aqui vocês podem escolher a formatação, tanto do deslocamento, quanto a profundidade, né? Se você quer uma borda, aí é só clicar em OK, ele vai processar e vai acrescentar aqui as marcas de corte a esse objeto que eu tenho selecionado, né? Como se fosse, simulando como se fosse uma página para impressão, tá vendo? Né? E assim, a cada um desses scripts, vocês podem ter é, efeitos diferentes. Por exemplo, tem esse de neon, né? Quando se aplica, selecionar o objeto aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Ele vai processar e vai gerar um efeito neon nas bordas do meu objeto, né? Então, todo esse processamento que eu poderia fazer manualmente, né? Efeitos, ele já faz automaticamente, né, utilizando um clique só, né? Então, tem outros, por exemplo, eu quero acrescentar linhas guias, né? Então, tem aqui, deixa eu ver aqui, criar um grid.
Ele vai criar um grid a partir do objeto que eu tenho, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um retângulo maior. Se eu tiver um retângulo maior aqui, eu posso criar um grid a partir desse retângulo maior que eu tenho aí, né? Então, por exemplo, eu vou falar para ele criar um grid de 10 linhas e 5 colunas, ok? Então, feito isso, ele já vai fazer o grid para mim automaticamente, né? Então, tem uma série de scripts bem vantajosos, né, que a gente pode utilizar. Observem que agora eu já tenho cada frame separado e eu posso importar imagem, objetos, né? Então, é um recurso bem interessante. Outros, por exemplo, tem aqui, se você quer adicionar linhas, guias, né? Vamos supor que eu tenho aqui esse objeto aqui, né? Eu quero duplicar esse objeto aqui. Eu quero adicionar linhas, guias a esses objetos. É só adicionar aqui linhas, guias por todas as arestas dos objetos e automaticamente o InDesign já vai gerar esse grid para mim, né? Ok? Então, são recursos bem interessantes que vocês podem utilizar utilizando o script, né? São comandos bem rápidos, né? E que agilizam o nosso trabalho. Agora, eu vou mostrar para vocês, né, como instalar os nossos scripts, né? Vocês viram que aí, na pasta da aula de hoje, eu pedi para vocês baixarem 3 scripts que tem aí, né? Então, vamos utilizar eles para criar um calendário, né? Que é sempre um serviço bem chatinho de fazer. E no final do ano, muitos clientes pedem para fazer calendário, né? Então, eu trouxe para vocês esse script aí, que já fica com vocês, para poder criar calendário. Então, primeiro vamos instalar esse script no InDesign, ok? Tá todo mundo aí? Entenderam essa primeira parte mais teórica? Beleza, então, vocês vão ver que é muito simples. O que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui a pastinha User, tá vendo aqui? User. E com clique direito, vamos abrir essa opção aqui, revelar, quer dizer, abrir no Explorer. Quem está com o Mac vai aparecer Review in Finder, né? A mesma coisa. Ele vai chamar o explorador, Windows no caso, né? Vou abrir aqui, ele está aqui, ok? Já temos aqui, tá vendo aqui essa pastinha? Vamos abrir ela aqui. Já estamos dentro dessa pasta dos scripts do usuário, né? E agora vamos abrir a nossa pastinha com os arquivos que a gente salvou, né? Eu tenho aqui a editoração na aula de hoje, ok? Na pasta recursos eu tenho os 3 arquivos que a gente baixou. Vamos copiar eles, né? Selecionamos, vamos copiar e vamos colar dentro da pasta do painel de scripts, ok? Pronto, feito isso, podemos fechar aqui e voltamos aqui. Observem que eles já estão aparecendo aqui dentro do InDesign, ok? Tudo bem até aí? Beleza. Então vamos lá. Agora vamos começar a fazer o nosso calendário a partir desse script. Vocês vão ver que é uma mão na roda isso aqui, né? Vamos selecionar esse primeiro comando aqui, o Calendar Wizard, quer dizer, o mágico, né?
o nosso ajudante, o nosso assessor conselheiro para fazer esse calendário, a gente pode com clique direito clicar aqui em Run Script ou simplesmente dar um clique duplo, ok? Vai abrir essa janela aqui. Vamos lá? Vou esperar vocês aí. Ok? Feito isso, observem que já temos aqui todos os parâmetros para gerar o nosso futuro calendário. Né? A primeira coisa, vamos de cima para baixo. Né? Ele pergunta qual seria o primeiro mês. O primeiro mês vai ser janeiro. Ok? E o último vai ser dezembro. Né? E eu quero que esse calendário seja do próximo ano, ano 2021. Ok? Então, já escolhemos aqui os meses do nosso calendário. Depois, vamos para essa coluna aqui, né? As opções do calendário. Vamos especificar o idioma português, ok? E aqui ele pergunta para a gente, você quer começar a partir de qual dia? Né? Normalmente, todo o calendário começa, por padrão, no domingo, né? Quase todos. Mas aí você tem três opções. Se você quer começar pela segunda-feira ou pelo sábado. Eu vou começar pelo domingo, né? Aqui, ele pergunta as linhas dos dias, né? Se você quer que seja automático, né? Porque a gente já selecionou domingo, então ele vai na sequência, domingo, segunda, até o sábado. Ou se não, se você quer especificar quantas linhas para cada dia, você pode ter 5, 6. Eu deixo no automático, né? Para facilitar. Depois vem a contagem das semanas, né? Se você quer que tenha a semana completa ou uma semana incluindo janeiro, o primeiro de janeiro. Eu vou deixar só semana completa, de domingo a sábado, ok? Aqui vem as opções de estilo, né? Porque vocês têm que pensar que o que vai acontecer aqui é que o InDesign vai utilizar esse script para gerar um calendário, só que cada calendário desse vai ser uma tabela. Então, essa é a grande sacada. Cada mês, né, do calendário vai virar uma tabela que já vem com os estilos, né? Para cada texto, para cada numeração, e depois você pode formatar rapidamente utilizando esses próprios estilos, né? Então, aqui tem o cabeçalho do estilo, né? Se você quer que seja abreviado, né? Por exemplo, que sábado, domingo só seja a primeira letra, se você quer a primeira sílaba, ou se você quer que seja a palavra completa. Eu vou escolher só a letra, né? Para facilitar e deixar mais abreviado. Depois, se você quer incluir um mini calendário, né? Então, significa que ele vai colocar aquele mês grandão e do lado vai acrescentar um mini calendário pequenininho, né? Então, se vocês querem utilizar essa opção, vocês podem utilizar também. Aqui, se você quer incluir as semanas, né? Os dias. Aqui, se você quer habilitar os feriados, os domingos, eu vou deixar para ele fazer um destaque nos domingos, né? Deixar a fonte um pouquinho mais bold, né? E aqui as camadas. O que é que acontece? Como ele vai gerar tabelas, né? O que é que ele faz normalmente? O texto, se vocês querem adicionar o texto por cima da tabela, vocês deixam habilitado isso aqui. Se vocês querem que seja uma tabela só, né? Já incluindo o texto com todas as informações dos dias, dos meses e da semana, vocês habilitam isso aqui, né? Eu não gosto porque senão tenho que fica uma camada em cima da outra, né? Mas aí vocês testam depois essa opção, né? Eu vou deixar assim para ele gerar uma tabela só, já com todas as informações, né? Aqui os estilos, se vocês querem habilitar os estilos dos feriados, né? Se você quer que comece com o mês, o dia, o ano, isso aqui eu deixo desabilitado, não uso isso aqui, ok? Agora a gente vai ver como é que ele é inserido, né? Depois aqui, observe que aqui temos uma personalização do tamanho, né? Observem que ele está falando aqui, se você está utilizando valores específicos para uma página, né? Se você quer utilizar essa página, que é o que está acontecendo com o Cláudio aí, né?
Se você quer utilizar o formato da página ou se você quer utilizar um formato específico que você pode especificar aqui, né? Se eu não especificar nada aqui, ele vai utilizar a página do jeito que eu tenho ela formatada, né? No caso, eu estou trabalhando com formato A4. Mas aí, como você depois vão praticar, vocês já podem criar um tamanho específico da página de vocês, ok? Vamos primeiro testar aqui, depois a gente faz esses ajustes de tamanho, ok? Vamos primeiro entender a filosofia do mecanismo do script e depois a gente faz os ajustes, que é a coisa mais fácil, tá? Aqui ele pergunta, você quer um calendário por página? Né? Significa que ele vai inserir um mês para cada uma das páginas, ok? Se eu quero que sejam 12 por página, eu vou colocar aqui, vou falar para ele inserir os 12 meses aqui dentro dessa página, né? Aqui já o perfil de cores, né? A página eu quero que ele a use automaticamente. No caso, se vocês criam, por exemplo, um frame de texto, você pode já, se você tem um frame de texto já aberto na página, você pode escolher essa opção para ele se ajustar ao frame de texto, né? Porque eu posso ter, vamos supor, eu posso usar nessa página a metade superior para uma imagem, que vai, né, vai ser uma ilustração para cada mês, e eu posso criar um frame embaixo de texto e aí ele vai reconhecer esse frame para cada um dos meses, ok? Então, vou escolher aqui automático, né? Padrão. Estou trabalhando esse A4 aqui, né? A única coisa, o único detalhe que tem, que como esse aqui é um script que vem do inglês, né? Ele não vai reconhecer os feriados específicos do Brasil. Isso é uma coisa que a gente depois tem que fazer na mão. Mas isso aí é tranquilo, tá? Então, vou clicar aqui no OK. Ele vai processar, observem que já começou a montar o calendário, né? Tem que dar um tempinho, ok? Ele está processando. Pronto, beleza? E qual é a grande vantagem disso aqui? Né? Que se eu abrir aqui, por exemplo, agora o estilo de parágrafo, né? E os estilos de tabela, deixa eu ver aqui os estilos de célula, né? Observem que eu já tenho tudo prontinho aqui, né? Até com os nomes, né? Esse aqui os estilos de parágrafo para cada um dos textos. E agora é só ir mudando os estilos, né? Com a fonte que eu quero, com o tamanho que eu quero. Mas o calendário já está pronto, certo? Então, se eu quiser mudar agora a fonte, né? Vou mudar a fonte aqui. Agora é só editar os estilos, né? Observem que já aqui dentro ele está trabalhando só com mínimo. Eu posso chamar aqui, deixa eu ver se tem aqui a Franklin. Ok? Então eu posso já ir trocando as fontes, ó. E ele vai mudando, né? Então eu quero os números menores, né? Na fonte Franklin. E aí é só ir formatando, né? Do jeito que vocês querem. Né? Eu quero aqui, por exemplo, que os domingos sejam bold. Então é só entrar aqui, escolher a fonte bold, né? Para deixar os domingos. Então vocês veem que é muito prático, muito fácil, né? Depois que você já tem o calendário pronto, agora é só com calma ir formatando as tabelas, né? Porque está tudo aqui em tabela, ó. Isso já aqui veio formatadinho, muito fácil, ok? Entenderam isso aí? Eu vou fazer de novo, só para mostrar para o Cláudio, por exemplo, fazer ele, né? Eu vou mudar a formatação aqui eu vou mudar a formatação da página.
para vocês verem como ele fica, por exemplo, cada mês numa página, ok? Então, por exemplo, vou deixar a página um tamanho menor, a metade de um A5. Vou deixar ele como se fosse um quadradinho assim, a metade de um A5. Pronto, ok? E agora vamos fazer novamente esse calendário, usando ele um para cada página. Vocês vão ver como o próprio InDesign, eu estou trabalhando com uma página só, certo? Ele vai criar automaticamente as páginas que sejam necessárias para completar o calendário. Então, vou executar de novo o script, começar aqui de novo, janeiro de 2021 até dezembro, né? Vou deixar aqui português, começar pelo domingo. E aqui, em vez de colocar, como eu fiz agora há pouco, as 12, eu vou querer que ele faça aqui um por página, certo? Deixar aqui. Colocar aqui o tamanho. Já posso colocar a sangria, se eu quiser. Vamos lá. Aqui está dando erro. Esse deve ser o erro que estava aparecendo para o Cláudio, né? Deixar, então, sem especificar o tamanho. Vou deixar só. Aqui ele está criando agora um por página, né? Você vê que já vem com os estilos prontos. Aí depois é só. Eu já tenho aqui, ó. Você vê que já está com as 12 páginas aqui. Agora é só mudar aqui a tabela, né? Formatar a tabela. Isso aqui já é um trabalho mais fácil, né? Ok? Então aí vocês vão formatando para cada mês, né? Mudando a fonte. Mas o pior trabalho é gerar o próprio calendário, porque fazendo na mão, assim, não é impossível, mas você corre o risco de errar a continuidade dos dias para cada mês, ok? Entenderam isso aí? Alguma dúvida sobre isso? Eu estou deixando aqui, pessoal, na nossa pasta, aqui nessa pasta de tutoriais, tem um link, que é esse aqui, Script para InDesign. Ele vai abrir essa página aqui. Eu estou deixando para vocês já diretamente. Esse site é muito bom, é um site da Adobe. A Adobe trabalha como parceira nesse site, né?
E aqui nesse link que eu passei para vocês, você tem uma série de já para vocês baixarem, tá vendo? De scripts muito legais, né? Que vocês podem verificar e estar instalando aí em casa. Tem vários aqui, né? Para cada um deles você clica e vai ter uma explicação do que faz cada um deles, né? Então dê uma olhada, ok? Por exemplo, esse aqui é muito bom esse histórico. Ele, quando você abre ele gera um painel como se fosse o histórico do Photoshop. Vocês sabem que o InDesign não tem painel de histórico para você voltar, né, nos procedimentos que você fez desde o momento que você abriu um projeto, né? Então, esse script aqui, ele permite que você tenha todo o seu histórico de todo o passo a passo que você fez dentro do seu projeto, como se fosse o próprio painel de histórico do Photoshop, ok? Esse aqui para trabalhar com capitulares, com infinização, né? Tem vários aqui para variáveis de texto, ok? Então, dê uma olhada aí, pratiquem, instalem ele em casa e pratiquem com eles, ok? Tem, por exemplo, tem uns aqui, só para mostrar para vocês, mais um, né? Quando vocês querem, por exemplo, importar um PDF com muitas páginas, né? E normalmente o InDesign importa o PDF, mas você tem que ir página por página inserindo cada página como se fosse uma imagem, certo? Aqui, por exemplo, vocês têm esse aqui, importar o PDF com múltiplas páginas, né? Se você clica aqui, ele vai abrir, vai pedir para você chamar o PDF que você quer. Então, por exemplo, eu vou chamar esse aqui, relatório da Embraer, né? Ele automaticamente pergunta para mim, você quer utilizar a página desse documento que você está com ele aberto ou você quer criar um novo documento? Eu vou falar para ele criar um novo documento e aí ele vai chamar automaticamente todas as páginas desse PDF e vai gerar já um documento com páginas espelhadas, né, a partir da importação de todo o PDF que eu estou importando. Imagine que você tem que fazer isso com um documento de 300 páginas, né? Então, ele faz essa importação aqui. É claro que, lembrem, um PDF importado dentro do InDesign é uma imagem, certo? Mas, muitas vezes, às vezes, a gente não tem a publicação, o arquivo original, e você precisa para se basear nele ou para utilizar o próprio documento e exportar novamente a outros formatos, né? Então, é um recurso importante também, se você não tiver, por exemplo, o Adobe Acrobat, para você fazer uma exportação a outros formatos, você pode utilizar o próprio InDesign para, se valendo desse script, você recriar esse documento novamente dentro do próprio InDesign e poder fazer a exportação posteriormente, ok? Então, é um script interessante também que vocês podem estar utilizando aí dentro do InDesign, ok? Está demorando, porque são muitas páginas, né? Você vê que já vai pela página 74, né? Imagina ter que fazer isso à mão. Você passa 1 hora, 2 horas só, importando página por página, certo? É claro que nem sempre, né, essa importação, vocês veem que ela fica certinha, né, na formatação do documento, mas aí é só remanejar cada uma das páginas, né, ajustar o tamanho, isso aí é mais fácil, ok? Vamos esperar ele terminar aqui.
Então, esse recurso do script Professor, Sim, pois não. professor, Sim, Ariana, pode falar. se o senhor quiser sair do Hangout, né? Porque o Carlos não veio, para não ficar forçando tanto a sua internet. Tá bom, ok. Se o senhor quiser sair do Hangout, né? Porque o Carlos não veio, para não ficar forçando tanto a sua internet. Beleza. Vixe, deu eco. Então, feito, tá vendo aqui? Já está feito aqui a importação. Se eu minimizo isso aqui, observem que ele já importou o documento completamente, né? Gigantesco, né? Um documento bem extenso, e eu consigo ter ele dentro do próprio InDesign, todas as páginas, né? São 136 páginas, né? Então, é mais um recurso aí interessante dentro dos scripts que vocês podem estar utilizando, ok? Dúvidas?